Senhoras, senhores convidados, senhoras deputadas e senhores deputados, penso que estamos em condições de começar a nossa audição, explicar um pouco como é que isto se processa. Portanto, este é um grupo de trabalho constituído no âmbito da Comissão de Poder Local, Ambiente, Poder Local, Descentralização e não sei mais quê. Bom, no âmbito dessa comissão foi criado um grupo de trabalho específico sobre as questões da habitação, reabilitação urbana e políticas de cidade. Quando apareceu este projeto de lei 155, ele tem, como é evidente, o tema lojas históricas não é necessariamente um tema de habitação e, portanto, entendemos que isto tinha cruzamento com outras comissões da Assembleia da República. E procurámos fazer essa articulação. É possível que ainda cheguem os coordenadores dos dois grupos de trabalho que nós associamos a este. Um grupo de trabalho de turismo que trabalha no âmbito da Comissão de Economia e que também tem alguma inter-relação com a questão do comércio, e um grupo de trabalho relacionado mesmo com este projeto de lei no âmbito da Comissão da Cultura, uma vez que isto tem a ver com património cultural, enfim. Portanto, esses dois grupos de trabalho não estão aqui presentes neste momento os coordenadores. O que temos presentes, isso sim, na sala, são senhores deputados de vários grupos. Pedia para entrar o senhor deputado Álvaro Castelo Branco, está ali à porta, a telefonar, e também está o senhor deputado do Bloco de Esquerda. Bom, estão representadas duas senhoras deputadas do PSD, está o senhor deputado do CDS-PP, a senhora deputada do PCP, o senhor deputado do Bloco que está aí a entrar. É capaz de aparecer também mais alguém do PS, mas eu também estou aqui e, portanto, em princípio, estamos em condições de vos ouvir. Objetivo, temos uma horinha, portanto, em princípio, nós damos cerca de uma meia hora, desculpem-me, cerca de uns 10, 15 minutos para a vossa intervenção inicial sobre o projeto de lei 155/13, já vimos que tem uma visão crítica sobre ele, mas é por isso mesmo que os queremos ouvir. Ele foi apenas aprovado na generalidade e esta comissão tem a incumbência, este grupo de trabalho tem a incumbência de o analisar, de recolher contributos, de fazer audições e, se assim o entender, fazer propostas de alteração, se for o caso. E, portanto, todos os grupos depois, na sequência da vossa intervenção, podem fazer perguntas e terá depois um tempo final de resposta para poderem responder. E nós depois, cerca das 3 horas, teremos que ir para cima porque temos plenário, portanto se atrasarmos 10 minutos ou 15 não há crise, cumprimos o nosso horário. Tem aquele reloginho ali para terem mais ou menos a ideia do tempo que estão a gastar para que isto corra da melhor maneira. A audição é gravada, fica disponível no site do Parlamento, integralmente, e costuma ter jornalistas a assistir. Não vejo cá hoje a senhora jornalista da Luz, é capaz de ainda aparecer. Seja como for, é público o que aqui se passa e, portanto, as intervenções são públicas. Se quiserem deixar algum documento, também será distribuído. E, posta esta introdução, Sr. Frias Marques, muito obrigada pela vossa presença e queria então, somos todos ouvidos para ouvir a vossa posição sobre o projeto 155/13. A senhora coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, senhores deputados, compete-me representar a ANP, Associação Nacional de Proprietários. Congratulamo-nos com a oportunidade que é dada a esta estrutura associativa de proprietários, que são simultaneamente senhorios de prédios urbanos e com presença em todo o território nacional, para se poder manifestar perante os representantes do povo português acerca do projeto de lei número 155/13. Globalmente, consideramos que se trata de um retrocesso no regime legal do arrendamento urbano, que vai sobressaltar e afastar do mercado uma parte bastante significativa de investidores nacionais e estrangeiros. Em relação ao não habitacional, vamos então analisar detalhadamente o projeto de lei, começando pelo seu enunciado, onde, apesar de um turbilhão de generalidades, não se define clara e inequivocamente, afinal, o que é uma loja histórica ou uma entidade com interesse histórico e cultural. Por enquanto, ainda ninguém sabe dizer como é que uma loja merece esse adjetivo. E, portanto, loja histórica é apenas uma expressão mágica a que o astrólogo pode dar o significado que quiser. Compreende-se que o público possa aderir sentimentalmente a um princípio vago, sobretudo quando os bons sentimentos não custam nem um tostão ao seu portador. As pessoas ligam-se emocionalmente a edifícios que tiveram certo papel em alguma altura das suas vidas. O café onde iam jogar bilhar, o cinema do primeiro namoro, o restaurante onde iam ao domingo. Quando lhes chega a notícia que um desses lugares vai fechar ou ser usado para outros fins, indignam-se, porque é como se lhes retirassem uma parte da sua memória.
e contra esses sentimentos não há racionalidade financeira que tenha vencimento. Sobretudo porque a indignação é a custo zero. As casas comerciais, tal como as pessoas, nascem, vivem e morrem. Será que a partir de agora alguns negócios vão eternamente ficar ligados à máquina? E, como são inamovíveis, irão ficar com todo o prédio a desmoronar-se à sua volta? A economia é dinâmica e não se compadece com tentativas de fazer parar o tempo. Em situações de obras de restauro profundo, porque não se reinstalam as lojas históricas nos tantos prédios abandonados e vazios que a Câmara tem e constituem o seu património disperso? E não nos venham dizer que é impossível a deslocalização de tais preciosidades. Damos 2 exemplos. Um exemplo nacional. Até os anos 70 do século passado, na Praça Marquês de Pombal, era rodeada de palacetes. Num desses palacetes, na esquina com a Rua Brancamp, estava instalado, como arrendatário desde há bastantes anos, o Clube Militar Naval. A fim de se completar o projeto de construções homogéneas, que hoje conhecemos e dão dignidade a esta sala de visitas da capital, tornou-se necessário deslocalizar o clube, que, diga-se, tinha uma decoração interior estimável, fundamentalmente à base de madeiras entalhadas, que foram cuidadosamente removidas e escrupulosamente reinstaladas no outro palacete de outro ponto da cidade, onde hoje se encontram. Tudo executado, sem perdas, nem danos e a contento de todos. E agora um exemplo internacional. Nos anos 60, o presidente Nasser, do Egito, decidiu construir a barragem de Assuão, dando origem ao grande lago artificial que tomou o seu nome. Foram recuperados 24 monumentos arqueológicos e os enormes templos de Abu Simbel, mandados construir por Ramsés II, foram trasladados para o local onde agora se encontram. Perante este cenário, alguns comerciantes mais astutos, que conseguem melhores resultados andando pelos corredores do poder do que dedicando o seu tempo a melhorar o negócio, servindo o cliente que deveria ser a sua única fonte de lucro, lançaram a ideia da loja histórica. E não havendo na lei um conceito bem definido, sem margem para dúvidas, loja histórica vai ser qualquer local que técnicos municipais, adrede designados, considerem como tal, a partir de princípios vagos e regulamentos inconclusivos. Lembramos que desde há muito estão contemplados na lei diversos níveis de proteção. Assim, existem 3 tipos de classificação: monumentos nacionais, imóveis de interesse público e imóveis de valor concelhio. Nesta hierarquia, já podem estar integradas as lojas classificadas, havendo é que definir o que se pretende agora com o conceito de loja histórica. Só a loja e o resto do edifício ou a decoração da loja. E classificá-las pelo estilo arquitetónico ou pela antiguidade do negócio. No caso da loja ser arrendada, tal classificação representa um ónus para o proprietário, já que o interesse é apenas do arrendatário, havendo que esclarecer por quem e como será o proprietário indemnizado nesta espécie de expropriação. O interesse também pode ser para a cidade, como destino turístico, isto no caso de todas as lojas históricas fazerem parte do cenário turístico. O turista vem ver a loja e eventualmente até paga para tal. Temos exemplos disso, daí extraindo o arrendatário chorudos proventos, enquanto o proprietário apenas vê os seus direitos coartados, daí só retirando prejuízos. Vem a talho de foice lembrar que também há senhorios históricos, aqueles que conservaram o prédio no património familiar durante várias gerações e que, como pessoas poupadas que são, devem merecer o respeito dos seus concidadãos. Na realidade, o que é uma loja histórica? Será aquela que tem um senhor muito idoso, de barba branca e albernó, atrás do balcão, a vender produtos que já ninguém quer? Será o que tem fila à porta para comprar os seus produtos e que fatura milhões? Ou será o restaurante elitista, com espelhos tipo Galerie des Glaces em Versalhes, onde não entra qualquer um? O que é simplesmente uma loja? Ao incluir-se esta temática no regime do arrendamento urbano, devemos lembrar que o arrendatário não é propriamente a loja em si, mas sim a firma, que pode ser uma pessoa coletiva ou uma pessoa singular, que até pode ter sede social noutro local.
Esta firma pode ser proprietária de variadíssimas lojas abertas ao público, podendo dar-se o caso de umas virem a ser consideradas históricas e outras nem tanto, não? Também não se esclarece se os elementos tão importantes como a marca, a insígnia e a denominação comercial ficam igualmente protegidas pela historicidade. Mas também há lojas históricas que mudam de mão, muitas vezes através de trespassos milionários. Continuarão a ser históricas, apesar dos novos donos? E se o arrendatário falir? Como já faliram tantos, nos locais mais emblemáticos de Lisboa e Porto? Ou a loja histórica fica proibida de se tornar insolvente? Retornando à mão do proprietário do imóvel, este será obrigado a manter o quê? Ou a loja é desclassificada? A partir do momento em que a loja histórica seja perpetuamente inamovível, é inevitável que o valor do trespasse suba para valores estratosféricos, pois o verdadeiro dono do prédio passa a ser o comerciante. Ou seja, este projeto de lei privilegia objetivamente quem explora o locado, na verdadeira acessão da palavra, que não fica impedido de o trespassar, alterar o pacto social e praticar uma cedência de cotas, em que o controle passa para outras pessoas que de históricas não têm nada, assim arrecadando chorudas mais-valias. Sobretudo porque a loja histórica nasce apenas e só num contexto de perpetuidade do contrato de arrendamento, que mais não visa senão tomar partido por uma das partes contratuais e ferir nos seus direitos a outra parte. Em função da sua inamovibilidade, a loja histórica vem perverter o processo de reabilitação e rentabilização do imóvel, impedindo a recuperação de todo o edifício. Insistindo-se no projeto de lei, apenas será aceitável a expropriação por interesse privado do dono da loja e do município, contra o pagamento da indemnização legal correspondente. Estamos, pois, no limiar de um grande debate acerca deste tema. Falemos agora da parte habitacional. Quanto a estudos tendentes a provisionar no orçamento do Estado a verba necessária, estimada em 50 milhões de euros anuais, para os proprietários portugueses, é indiferente que tenha sido ou não executado pelo anterior Governo, ou que o venha a ser pelo atual Governo, ou pelo que vier a estar em funções na apresentação do Orçamento do Estado para 2018. A Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, que procedeu à revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, de acordo com o seu artigo 65º, entrou em vigor 120 dias após a sua publicação, isto é, em 12 de dezembro de 2012. Mesmo que alguns, poucos, proprietários tenham nesse mesmo dia iniciado o processo de atualização da renda, a lei concedeu ao arrendatário 30 dias para a resposta, o que terá acontecido até 12 de janeiro de 2013, sendo certo que o período de atualização só se inicia no primeiro dia do segundo mês seguinte à fixação da renda transitória. Ou seja, as primeiras rendas tornaram-se efetivas nunca antes de março de 2013. 5 anos após, cumprem-se em março de 2018 e não antes. O período transitório é individual para cada contrato e os processos têm-se realizado paulatinamente, pelo que quanto mais tarde se inicia, mais tarde termina. Não tem nada a ver com o que se quer fazer crer de que vem aí o dilúvio com uma enxurrada de aumentos de rendas. Estamos, portanto, muito a tempo, quase 2 anos, de executar estudos necessários e acomodar o subsídio de renda que é devido aos cerca de 40 mil contratos de arrendamento habitacional cujos arrendatários alegaram carência económica. É no Decreto-Lei nº 156/2015, de 10 de agosto, que este subsídio está previsto e definido, não só quanto ao objeto e âmbito, como também às condições de acesso, procedimentos necessários, modalidades de subsídio de renda, duração e alteração, dando resposta social aos arrendatários idosos, com idade superior a 65 anos ou deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%, e também aos arrendatários que, alegando carência económica, aufiram mensalmente rendimentos inferiores a 3.091,67 €, o equivalente a 5 retribuições mínimas nacionais anuais. Desculpe interromper, só dizer que já passaram os 11 minutos, mas não tem problema nenhum, faça a sua intervenção tranquilamente até ao fim, não tem problema nenhum, era só para irmos monitorizando o tempo. Muito obrigada, Sr. Se há subsídio de renda em todos os países da Europa Ocidental,
Porque raio não há de haver em Portugal. O Estado português não pode transferir para os proprietários obrigações que exclusivamente pertencem ao próprio Estado. Mas uma coisa quero deixar aqui bem expressa. A ANP não pretende o despejo geral da nação. As propriedades representam poupanças. Mas queremos que os inquilinos contemplados passem o resto dos seus dias nas casas que habitam. Mas, num país onde tem havido dinheiro para tudo, vergonhoso seria que não se arranjasse essa relativamente pequena quantia que vem responder às expectativas dos proprietários a quem foi imposto um congelamento de rendas, esse sim histórico, de dezenas e dezenas de anos. Apenas contra o pagamento de rendas decentes se pode acudir à conservação e manutenção dos edifícios. É sabido que nos arrendamentos antigos e derivado de imposições fiscais, em milhares de situações, iniquamente, os proprietários pagam mais de IMI do que recebem de renda. Prorrogando o período transitório, estamos a eternizar uma situação kafkiana de flagrante injustiça. Comparando com os cerca de 760 mil contratos de arrendamento, seria de bom senso não hostilizar e não iniciar guerras contra os cerca de 400 mil cidadãos que em 2014 declararam rendimentos prediais. Com efeito, cada vez mais estamos perante o monossenhorio, isto é, o proprietário que apenas o é de uma fração, maioritariamente idosos, com pequenas reformas e a quem o dinheiro das rendas faz falta, necessitando desse rendimento para complementar os seus proventos. Concluindo, termino afirmando que estamos conscientes que as duas principais consequências desta lei são a manutenção ad aeternum do congelamento das rendas habitacionais estabelecidas anteriormente a 1990 e agora alvo da prorrogação, 10 anos mais 2, e no caso não habitacional, a corrida aos argumentos da história, pois todos vão querer ser históricos e os que não tiverem engenho e arte para tal vão ser também alvo da prorrogação, mas a um nível superior, 10 anos mais 5. Se não a intenção, pelo menos o resultado é afetar ainda mais intensamente o proprietário. Mercado de arrendamento? Não. Obrigado. Muito obrigado nós pela clareza da sua exposição. Vejo que o Sr. Doutor seguiu um texto escrito, de maneira que se depois quiser deixar-nos seria bom, porque é sempre nós tomamos as nossas notas, mas facilita o trabalho de ficarmos com o documento escrito. Muito obrigado, Sr. Doutor. Posto isto, eu agora dava a palavra aos vários grupos. A Sra. Deputada Emília Santos, do PSD, pediu a palavra. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo naturalmente por cumprimentar a Associação Nacional de Proprietários, que nos dá a honra da sua presença, e cumprimento na pessoa do Dr. António Frias Marques, todos os aqui presentes. Agradecer a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PST e a exposição que nos fez, muito em concreto o Sr. Presidente, que de facto foi emotiva, mas não deixou de ser clara e objetiva, como já teve a oportunidade de dizer aqui a nossa coordenadora. Falou muito de lojas históricas, deixe-me dizer-lhe que de facto o PST sempre defendeu as lojas históricas como património a ser protegido, é um facto e está claro na lei. Mas aquilo que lhe perguntava, muito concretamente, é, Sr. Presidente, se acha que estamos mesmo a discutir a proteção das lojas históricas com a alteração legal que está hoje em cima da mesa. É que, no nosso entender, não nos parece que seja bem assim, mas também, tendo a oportunidade de vos ter aqui, não deixamos de vos perguntar qual é a vossa percepção. Perguntar também, e até porque temos sido confrontados com intervenções, nomeadamente do PCP, que aponta que a atual legislação será a principal responsável pelo encerramento de milhares e milhares de lojas históricas ou tradicionais, como tem dito, e pela destruição de postos de trabalho. Eu aproveito aqui a vossa presença também para perguntar se têm dados concretos que nos permitam aferir da verdade destas declarações. Se tiverem, gostávamos de ficar com eles ou que a todo o tempo nos possam fazer chegar. Tentar também perceber, no vosso entender, se
O diploma que está hoje em análise tem ou traz vantagens ou benefícios comparativamente ao NERAL. Isto atendendo a que não se prevê sequer a sua aplicação retroativa, portanto não estamos perante um diploma que nos remeta para alguma retroatividade e, portanto, gostávamos também de vos ouvir nessa matéria. Esteve cá na semana passada a Associação Lisbonense de Proprietários, que nos deixou algumas preocupações, principalmente no que diz respeito aos efeitos deste diploma, que gostávamos de partilhar convosco e também colher aquela que é a vossa perspectiva. As 3 preocupações principais que foram aqui apontadas prende-se com a desconfiança dos proprietários e dos investidores imobiliários perante este diploma, a retração da oferta do arrendamento e a degradação total dos imóveis, já que, no entender deles, ninguém irá investir na reabilitação urbana. Estes 3 indicadores são também efeitos que temem com a aprovação deste diploma ou gostariam de acrescentar? Para já ficaria por aqui. Não sei se algum colega da bancada do PSD tem mais alguma questão a colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto qual dos senhores deputados quer intervir agora. Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. É também o Presidente da nossa Comissão. Queria apenas dizer a presença da Associação de Proprietários, Sr. Presidente, todos os representantes da Associação. Dizer também que preocupa-nos as questões que foram suscitadas, a sua intervenção, porque não temos uma visão maniqueísta deste problema. Portanto, percebemos que os proprietários têm direitos, devem ser a Associação não está interessada que haja um despejo geral e, portanto, que sobre essa questão identificamos, portanto, é evidente que não queremos que haja despejos, mas a realidade é que, no caso do regime ser aplicado e o processo que este projeto de lei portanto, em princípio conseguirá contornar, o destino de muitos destes arrendatários seria efetivamente o despejo. E isto porquê? Porque, de facto, e essa é a segunda questão que nos preocupa, é que, sendo um problema da relação entre o arrendatário e o senhorio, e aqui há interesses que podem ser e serão diferentes, como é óbvio, há também aqui uma outra componente, que é uma componente social, uma componente urbana, que com certeza a Associação em que se insere. E, portanto, com certeza que os proprietários não estão interessados num contexto urbano depreciado e degradado, porque isso implicaria também a depreciação e a degradação do valor da sua própria propriedade. E, portanto, estas coisas não são, por isso eu falei no maniqueísmo, portanto, não são unilaterais, portanto, eles têm toda uma
ninguém, desde logo para os arrendatários, mas também para quem detém a propriedade e para toda a vida urbana e toda a vida económica e toda a vida social onde se insere esta propriedade, que houvesse de facto uma situação de fazer, o que se procurou fazer, e isso nós acompanhamos com esse esforço, podendo haver necessidade de ajustamentos, como é óbvio, mas o esforço, o sentido fundamental desse esforço é precisamente o de procurar que esta situação não ocorra e que haja uma solução, mesmo que seja transitória, que permita, de facto, que estes problemas não tenham um desfecho difícil, dramático, às vezes até, e que iriam contra, precisamente, o interesse mais geral que não pode deixar de ser tido em conta também. E, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de vivência urbana. As lojas não são apenas o edifício, apesar de terem que ter edifício também, como é óbvio, mas não são apenas o edifício, nem são apenas a sua decoração, apesar de, como o Sr. Presidente da Associação disse, por vezes isso é importante, mas sinceramente já tenho visto lojas históricas cuja decoração não é nada de espetacular. Mas a questão fundamental é, de facto, a vivência que elas proporcionam. A relação histórica, cultural, económica, etc., que essas lojas contêm, são intrínsecas. Todas essas vivências são intrínsecas à própria loja. E é precisamente isso que se procura preservar. Os senhorios podem dizer, bem, preservem, isso não é nada connosco, é um problema do Estado, é um problema da comunidade, é um problema de todos. E nessa perspectiva, com certeza que os proprietários estarão disponíveis para dar o seu contributo também para que se procure que situações que acabam por prejudicar todos não ocorram. E, portanto, é nessa perspectiva que nós nos posicionamos nesta matéria. Portanto, tendo em conta os interesses próprios dos proprietários, tendo em conta os interesses dos arrendatários, tendo em conta todas as questões de ordem social, urbanística e económica que envolvem, cultural, e, portanto, procurando encontrar um caminho que não afete em particular ninguém, mas que seja, que acolha o contributo de todos para que se encontre uma solução. E, para vos dizer com toda a sinceridade, é essa a nossa perspectiva e é nisso que estamos a trabalhar e que esperamos que possamos chegar a bom porto nesta matéria, que sabemos que é sempre difícil, porque origina contradições que são normais em sociedade, mas é nessa perspectiva que estamos e que nos comprometemos a continuar a trabalhar. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo, obviamente, por cumprimentar os representantes, na pessoa do Sr. Presidente da Associação Nacional de Proprietários, e gostaria de colocar uma questão, mas gostaria primeiro de enquadrar essa mesma questão. Para lhes dizer que nós, o CDS, concorda com a questão da proteção da loja histórica, embora não concorde com este projeto de lei que aqui é apresentado. Desde logo, e à cabeça, porque, por arrastamento, este projeto de lei pretende, como já foi referido pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Proprietários, pretende ampliar o período transitório, matéria com a qual nós de modo algum concordamos, e por vezes, inclusivamente, temos dúvidas se o principal objetivo deste projeto de lei é esse, ou se é a proteção das lojas históricas, e, portanto, da mesma maneira que votamos favoravelmente um projeto de resolução apresentado pelo Partido Ecológicos Verdes, porque só falava das lojas históricas, neste aqui temos esta discordância por razões muito semelhantes àquela que o Sr. Presidente aqui referiu, até porque temos a noção exata que a lei que entrou em vigor no dia 12 de dezembro, como referiu, de 2012, foi um passo em frente relativamente às matérias do arrendamento, protegendo todos os interessados nestas matérias, que são, obviamente, os proprietários, são os arrendatários e, obviamente, são
é o desenvolvimento das cidades e, neste caso, mais propriamente, a questão da reabilitação urbana, que é uma questão que muito nos preocupa em várias cidades portuguesas, com Lisboa e o Porto à cabeça, por razões de dimensão. E, portanto, não conseguimos sequer ainda entender muito bem a razão da pretensão do que se pretende fazer com esta ampliação do período transitório, para além de sabermos que mais ou menos, não são contas certas, isso poderá permitir uma poupança de 50 milhões ao Estado, coisa que não nos parece a nós, neste momento, fundamental. Relativamente às lojas históricas, o Sr. Presidente referiu aí uma questão com a qual eu concordo, mas que acho que pode ser resolvida, que é o facto de esta lei não definir o que é loja histórica. Com certeza que estamos aqui, todos sabemos, todos temos a nossa ideia de que será uma loja histórica, mas do ponto de vista legal ficamos perante um conceito indeterminado e, portanto, é preciso precisar o que é uma loja histórica. Isto, obviamente, tanto pode ser feito neste projeto de lei, ou quando for passando a lei passará a definir, como também pode ser cometido aos municípios, em cada município podem ter a liberdade, e já explico porque é que digo isto, a liberdade de poderem definir por regulamento o que é que em cada município entendem que é uma loja histórica. E depois já volto a esta questão que para mim é importante e é fundamental. Para dizer que 2 ou 3 questões que referiu, qual é o nosso entendimento? O Sr. Presidente há bocado dizia mais ou menos o que é hoje uma loja histórica, o que é o prédio, é o interior, não sei o que é. Nós, o entendimento que temos sobre isso, nós entendemos que o que é que define o conjunto não é coisas, mas o conjunto total do que é que enquadra uma loja histórica é o que está definido no Código Civil para estabelecimento comercial. Eu aí não tenho grande dúvida nessa matéria. O que é? Agora, porque é que ela é histórica é que é outra questão. Agora, a noção de estabelecimento comercial, que é o mesmo que é a noção que serve para o espaço comercial, o que é o estabelecimento comercial juridicamente, terá que ser obrigatoriamente, neste caso, o que terá que ser aplicado, e penso que decorre do próprio Código Civil que assim o seja. Agora, a classificação, porque é que esta loja é histórica, é que é a questão que me preocupa e é a questão que eu entendo que tem que ser defendida. Nós não temos a ideia de que a proteção das lojas históricas tenha que ser feita à custa dos senhorios, era o que faltava. Não entendo que isso deva ser feito, nem que possa ser feito. Também não é prejudicando os arrendatários. E, portanto, nós temos muita ideia, sem ainda termos uma ideia muito concreta, mas estamos na fase da discussão e, portanto, é isso mesmo, é para isso que servem estes debates, é que são tarefas que devem ser cometidas aos municípios e os municípios é que têm que encontrar formas de compensação quando classificarem as lojas como históricas e terá que ser à sua custa que isso terá que ser feito. É o nosso entendimento e, portanto, é uma questão que nós entendemos que é municipal, é uma questão que ainda podemos aceitar que o Estado colabore com os municípios para esse efeito, porque acredito que os municípios não tenham todos os meios, mas entendo que os proprietários dos estabelecimentos, portanto, das lojas que sejam consideradas históricas tenham que ser compensados pelo facto de isso acontecer. Isto enquadra na questão exatamente que lhes queria colocar, é se conseguem ter uma ideia ou se acham que é possível falar sobre que medidas é que poderiam compensar um proprietário pelo facto do seu imóvel que está arrendado ter sido classificado como loja histórica e por isso, muito provavelmente, impedir que o contrato tenha uma duração no tempo, impedir uma série de coisas que decorrem do arrendamento comercial normal, deixando de ser um arrendamento comercial para ser um arrendamento comercial protegido por uma figura que é a proteção da loja histórica. E, portanto, que medidas é que entendem que podiam existir para compensar os proprietários que tenham imóveis onde tenham estabelecimentos desse tipo dentro do seu imóvel? Eu posso avançar alguns que farão sentido ou não. Isenção de IMI é suficiente, não é? Fará sentido, não fará sentido? Outro tipo de comparticipações, a possibilidade do senhorio poder optar pela venda, pelo regime da expropriação. Eu não tenho ideias fechadas, nem nós temos ideias fechadas sobre isso. Acho que é um assunto que deve ser profundamente pensado e discutido, mas se pudessem, neste debate, dar-nos a mais-valia de algumas sugestões, era uma coisa que para nós era muito útil e que nos podia
nos podia fazer com que nós, de uma maneira mais efetiva, pudéssemos pensar melhor neste assunto. A questão que o Sr. Presidente há bocado levantou, depois seria qualquer técnico municipal, com todo o apreço que eu tenho pelos técnicos municipais, aliás, fui autarca há muitos anos e, portanto, sei o que é que eles valem, a decidirem. Não, Sr. Presidente, eu concordo consigo, isto é uma decisão sempre política, dentro dos enquadramentos que sejam criados, nunca poderá ser uma decisão de um técnico, não me parece a mim, porque acho que é uma decisão que tem em vista não uma questão meramente urbanística, mas uma questão de interesse da cidade, e por isso, quando eu defendo que é municipal, de interesse da cidade, e do que é que essa loja pode valorizar a cidade nas suas várias vertentes, relativamente ao seu todo. E, portanto, há que ser sempre uma decisão política, e, portanto, não me parece que esses regulamentos possam remeter isso para nenhuma decisão que seja meramente técnica. E, portanto, basicamente era o que eu queria aqui deixar, frisando outra vez que, obviamente, não concordamos de maneira alguma que esta questão da proteção das lojas históricas sejam feitas ou venham a ser feitas à custa dos proprietários e que sejam depois os proprietários a financiar esta questão, quer dizer, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, inclusivamente já, e falo pela minha experiência, quando há classificação de imóveis de interesse municipal, não falo dos de interesse público, já às vezes há alguns exageros em muitos sítios que às vezes prejudicam gravemente também a reabilitação das próprias cidades. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Entretanto, o Sr. Deputado Luís Vilhena deu entrada, é a representante do Partido Socialista. Queria só informá-los que está a passar neste momento online esta audição no canal Parlamento. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores representantes da Associação Nacional de Proprietários, agradecer também o facto de terem vindo cá, terem trazido o vosso ponto de vista em relação à discussão que estamos a fazer neste momento, no que diz respeito ao arrendamento urbano e que tem implicações, quer do ponto de vista habitacional, quer não habitacional. Eu vou ser muito sintética, eu gostaria de simplesmente colocar uma questão, não vale a pena estar aqui a expressar a posição do PCP em relação à lei do arrendamento urbano, ela é pública, nós opusemos a esta lei, mas neste momento aquilo que eu gostaria de colocar é o seguinte. Eu creio que pela aplicação da lei, por vários motivos, mas a aplicação da lei teve aqui, foi um elemento significativo, aliás, bastante criticado por inúmeros estabelecimentos comerciais, e eu vou colocar desta forma estabelecimentos comerciais, porque obviamente compreendendo muitas das preocupações que são colocadas com determinados estabelecimentos em zonas históricas, que é verdade, fazem parte da vida, das localidades, da sua dinâmica económica e social, mas aquilo que nós assistimos e que eu também constatei e que nos tem chegado é que nos últimos anos encerraram vários estabelecimentos comerciais pelo país, há inclusivamente inúmeras ruas em que muitas das suas lojas fecharam. Por isso, nós, em primeiro lugar, consideramos que esta preocupação deveria ser uma preocupação mais abrangente, não é desvalorizar um aspecto em relação ao outro, é colocar que os problemas que estão colocados, eles são de facto vastos e transversais aos vários estabelecimentos comerciais e não só. Podia colocar aqui todas as questões do arrendamento não habitacional. Isto é, estou-me a referir neste momento a um facto. Colocando também em cima da mesa, e esta tem sido uma preocupação também da nossa parte, a necessidade de realização de um conjunto de obras, ou seja, a requalificação até de um conjunto de edifícios, de prédios, também nas várias localidades. Este é um aspecto que também tem sido colocado como necessário. A questão que eu queria colocar é um pouco mais neste sentido. Na vossa perspectiva,
como é que consideram que, e coloco isto numa perspectiva de nos poderem também dar sugestões, contributos, como é que se poderia resolver e como é que se poderia compatibilizar por um lado, o ter um conjunto de estabelecimentos comerciais em funcionamento e que não sejam despejados, que não tenham que encerrar e que mantenham a sua atividade económica, é também uma atividade económica, e como é que se compatibiliza isso com as necessidades, por exemplo, de requalificação, de reabilitação, a palavra mais correta é esta, de reabilitação de um conjunto de prédios onde ela seja necessária. Eu gostava de ouvir as vossas sugestões e opiniões em relação a esta matéria. Creio que percebi naturalmente pela intervenção que aqui tiveram, que são bastante críticos à solução que está colocada pela iniciativa legislativa que estamos aqui a debater. Então eu coloco-vos no outro sentido, como é que acham que deveria ser? O que é que se deveria fazer ou o que é que era necessário fazer? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu direi agora alguma coisa também. Agradeço também a presença da Associação Nacional de Proprietários aqui. Esclareço que, como sabem, esta audição vem na sequência de um conjunto de audições grande e alargado que estamos a fazer, porque entendemos que não devemos aprovar a lei sem ouvir a sociedade civil, que é a parte interessada nesta matéria. Compreendemos o vosso ponto de vista crítico, bastante crítico, já o conhecíamos, aliás, relativamente ao projeto de lei, mas queria trazer aqui para cima da mesa duas considerações. A primeira é que, relativamente à questão das lojas históricas, não é de facto, e o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco chamou a atenção para isso, não é de facto, a lei não prevê remeter isto para uma decisão simplesmente de um serviço do município, prevê o enquadramento. Já não é a primeira entidade que aqui nos critica a falta de densificação dos critérios da classificação, portanto já chegámos a esse argumento por várias vias e vamos inclusivamente pedir ao Grupo de Trabalho da Comissão da Cultura que densifique melhor o que é que pode tornar uma loja histórica, portanto, para não ficar uma definição tão vaga, que foi uma crítica que fizeram, e essa crítica, do nosso ponto de vista, naturalmente, tem razão de ser, e as coisas estão aqui para serem aperfeiçoadas. A segunda questão que eu queria dizer é o seguinte: a ligação entre a questão das lojas históricas com a questão do arrendamento urbano e da reabilitação urbana, que é o que contestam profundamente, tem alguma razão de ser, porque a experiência mostra, quer em Lisboa, quer no resto do país, que a nova lei do arrendamento urbano foi um cutelo em cima de muitos estabelecimentos comerciais que foram confrontados com rendas que não podiam pagar e, portanto, tiveram que, os que tinham aquela proteção da dimensão ainda conseguiram passar, outros não, e tiveram que fazer face aos novos encargos ou desistir do estabelecimento. É a vida, como o Sr. Presidente disse, é a vida, ou nascem, crescem, morrem, mas nós constatamos que depois, em termos de cidade, algumas lojas abrirem e fecharem não têm relevância nenhuma, outras, se fecharem, podem mudar as características de uma cidade, porque nem todas as lojas têm o mesmo impacto, nem todas têm a mesma fama, a mesma atratividade, e, portanto, estas coisas são dinâmicas, não são estáticas. Uma loja que conquista uma certa atratividade porque está na moda ou por qualquer outra razão, de hoje à amanhã pode não estar, mas o que nós sabemos hoje, e todos os estudos de sociologia urbana e de economia urbana apontam para isso, é que a atividade comercial é fundamental para o desenvolvimento das cidades. Sem comércio não há cidades, as cidades começam com o comércio, portanto, sem isso não há cidades, e alguma coisa tem que ser feita para proteger o comércio quando ele, efetivamente, tem dificuldades de se poder manter e quando tem determinadas características que são consideradas relevantes. Era esta questão que eu queria chamar a atenção e lembrar também que não é uma novidade, aparecer a questão da prorrogação do prazo do arrendamento comercial e não comercial, ou habitacional e não habitacional. Não é uma novidade, isso estava no programa do Governo do Partido Socialista, estava no programa do Governo das outras forças que neste momento apoiam o Governo que está em funções, está nas grandes opções do plano que foram aprovadas por esta Assembleia da República e, portanto, não é uma surpresa, é qualquer coisa que já estava. Aliás, estava no programa inicial do Governo anterior, que o prazo, nomeadamente para o arrendamento habitacional, deveria ser de 15 anos e não de 5. Mas, enfim, isso, o que está para trás, nós não podemos emendar o passado, estamos aqui para tentar olhar para a frente e tentar perceber como é que podemos fazer alguma coisa do futuro.
Eu compreendo muito bem os argumentos sobre o subsídio de renda e partilho-os, porque acho que o subsídio de renda é uma obrigação do Estado e já defendo isto há muito tempo. E não só defendo isto, como o pratiquei, ou seja, enquanto tive responsabilidades na Câmara Municipal de Lisboa, na área da habitação, criei um subsídio municipal de renda, porque não havia subsídio municipal, não havia subsídio nacional para ninguém. Portanto, o subsídio que existe é tão escasso e tão pequeno, dado pela Segurança Social ou pela Santa Casa da Misericórdia, atinge tão poucas famílias, que nós tivemos necessidade do Orçamento Municipal criar esse subsídio ao arrendamento, que tem ajudado, mas é só no habitacional, que tem ajudado muitas famílias a fazerem face a aumentos de renda aos quais não podiam fazer face. Portanto, não tenho qualquer dificuldade em aceitar esse argumento. Não tenho, quer dizer, os estudos que existem sobre o valor dos 50 milhões, já chegámos à conclusão que não são propriamente estudos muito aprofundados. É uma estatística que se faz a partir do número de inquilinos que declararam a insolvência económica ou as dificuldades económicas a partir do RABC, que foi um número relativamente pequeno. Portanto, não é essa a grande questão. A questão que se coloca aqui é saber se, por um lado, devemos ou não devemos ter um mecanismo legal que proteja alguns estabelecimentos comerciais que sejam considerados relevantes para o ambiente urbano de uma determinada cidade e as suas características, e nomeadamente a sua atratividade, quer comercial, quer sobretudo turística. Esta é uma questão que ultrapassa naturalmente o âmbito da posição da Associação Nacional de Proprietários, mas que é uma questão que nós temos que ver qual a melhor maneira de tratar com ela, e depois se isto tem ou não tem implicações, quer com o arrendamento urbano, quer com a reabilitação urbana. A questão que a mim me preocupa mais, e como arquiteta falo, é a grande dificuldade de promovermos o arrendamento urbano de prédios que estão em estado calamitoso, em que apenas o resto de chão, ou o nível piso térreo, está ocupado por um estabelecimento. Esse estabelecimento até pode ser um bom estabelecimento e funcionar muito bem, e o facto de estar o estabelecimento a funcionar, o resto do prédio já pode estar todo esvaziado, e é muito frequente esta situação acontecer. Há ruas inteiras em Lisboa que isto acontece, e isto cria uma enorme dificuldade à reabilitação urbana, porque não se pode reabilitar o prédio mantendo lá a loja. Portanto, o diploma tal como foi apresentado não propõe nenhuma solução para isto, mas esta é a minha dificuldade maior. Como é que nós podemos conciliar a necessidade de reabilitação, que muitas vezes é integral, de edifícios inteiros, com a necessidade de preservação de estabelecimentos comerciais que representam apenas uma parte desses edifícios. É qualquer coisa que eu desafio, todos vamos ter que refletir um pouco melhor para saber o que é que se pode fazer, e poderá ser este projeto de lei ou ter que ser outra disposição legal. Alguma coisa vamos ter que fazer, porque isto penaliza muito e muito a reabilitação urbana nos centros históricos. Portanto, penso que tem que ser tido em consideração. Não é a questão do prazo da prorrogação do arrendamento ser maior ou mais pequeno que altera isso. A dificuldade mantém-se. E, portanto, como é que se faz a obra? Com a loja aberta ao público. Esta é uma dificuldade real. Não está previsto na lei nenhuma espécie de direito, entre aspas, por exemplo, à recolocação ou à trasladação, como o senhor Presidente falou, trasladar para outro sítio, ou pelo menos provisoriamente durante as obras. Essas garantias não estão em lado nenhum e, portanto, não temos mecanismo para desempatar uma situação dessas. E, portanto, eram estes dados que eu queria pôr em cima da mesa. Naturalmente, estamos a trabalhar nisto, vamos ver o desfecho que isto poderá vir a ter, mas os contributos que nos deixam aqui, mesmo sendo globalmente críticos, como é o vosso caso, são contributos que nos devem fazer pensar a todos e procurarmos a solução mais equilibrada e mais ponderada que pudermos encontrar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coordenador, é só para não acharem estranho, está mesmo a começar o plenário, é de um agendamento do meu partido, por isso eu mais uns minutos e vou mesmo sair. É só para não acharem estranho. Sr. Deputado, aliás, eu já tinha sinalizado que às 3 horas tínhamos de terminar, portanto, nós queremos sempre ouvir as pessoas até ao fim, mas não podemos esticar o tempo. Muito obrigada. Sr. Presidente, tem a palavra. Então, dada esta situação, se calhar começava por responder à Sra. Deputada Paula Santos do PCP, não era? A ideia era um bocado essa. Eu agradeço as palavras da Sra. Deputada. Aliás, já tivemos a oportunidade de trocar impressões acerca destes assuntos do arrendamento. E em relação aos estabelecimentos comerciais, eu devo dizer uma coisa. Nós que andamos por aí, que passamos e vemos que realmente as lojas fecham, e eram lojas às vezes tão simpáticas, etc, etc. Mas elas fecham porquê? Há aqui vários fatores nisto. Isto há aqui vamos lá ver.
isto ultrapassa realmente em muito este projeto de lei, não há dúvida nenhuma que aí estamos de acordo. Quer dizer, este projeto de lei tem aqui, fundamentalmente, são 3 ou 4 questõezinhas e ponto final, e que eu já vou mais à frente. Os estabelecimentos comerciais, há muitos que fecham porque há um excesso de locais comerciais. Quando começou o boom da construção, os empreiteiros preferiam fazer lojas, porque as lojas vendiam-nas mais caras e eram mais baratas, não tinham acabamentos. Então houve muitas pessoas que se iludiram e não havia ninguém, mesmo pessoas que tinham outro emprego, montou uma lojazinha de sapatos, outra uma lojazinha de edredons, outro disto, outro daquilo, outro outro. Bem, o país não aguentou tanta loja pequena, até pela pressão que, entretanto, as grandes superfícies começaram, qual mancha de azeite. Ao princípio só havia grandes superfícies no Porto e em Lisboa, e depois agora não há vila nenhuma, não haja uma grande superfície. Aqui, se calhar, a gente tinha que proibir também o povo de ir à grande superfície. Diz, olha, vais à mercearia de bairro, vais à sapataria de bairro, vais aqui, vais acolá. Quer dizer, no fundo, nós matamos-nos com as nossas próprias mãos. Quer dizer, nós é que preferimos ir ali, porque podemos escolher as coisas, não está o senhor atrás do balcão e a gente pede, olha, dê-me aquela, e ele sobe ao escadote e vai lá acima buscar, e não é bem essa, e tal, e ele começa a mostrar-me à cara, porque já não quer subir outra vez ao escadote, etc, etc. E se formos às grandes superfícies, as pessoas mexem, remexem, então no caso da fruta, estragam mais fruta do que aquela que trazem para casa. De forma que há aqui um problema de que, primeiro, houve excesso de locais comerciais. Isso qualquer um de nós sabe que havia excesso, houve excesso, e continua a haver, aliás. Depois as grandes superfícies também. As grandes superfícies, é evidente que aos poucos e poucos, eles até vão buscar as pessoas, mesmo nas aldeias, há um autocarro que corre pelas aldeias para levar as pessoas ao hipermercado, não é? E as pessoas não... Pronto, aquilo tem uma pressão tão grande e gastam fortunas em folhetos que metem nas caixas de correio, mas isto nos locais mais recônditos de Portugal. E portanto, as pessoas lá vão. Portanto, se vão lá, não vão ao mercearia. E é evidente que eu sei, ainda agora, há pouco tempo passei por umas aldeias também, onde os supermercadozinhos que havia também, olha, fecharam. Realmente é lamentável que assim seja, mas é a vida. Quanto à requalificação, que foi outra questão que a senhora deputada Paula Santos pôs, é evidente que a posição da ANP é que tudo deve ser requalificado, mas nós, para tudo requalificarmos, temos que ver aqui depois outras coisas. É que Portugal tem um excesso de construção. Em termos de locais não habitacionais, ninguém sabe quais são. São uns milhares largos, ou milhões, não sabemos. A gente passa por aí fora, unidades industriais abandonadas e comerciais, etc, etc. Mas, em termos de unidades habitacionais, aquilo que se chama alojamentos familiares clássicos, nós temos 6 milhões de alojamentos familiares clássicos. Mas, azar, só temos 4 milhões de famílias, portanto só há 4 milhões de pessoas que precisam de casa, de agregados. As estimativas, e segundo o censo de 2011, apontavam para que cerca de 1 milhão de agregados familiares tinham uma segunda casa, ou no Algarve, na praia, ou na terrinha, ou aqui por aí fora. Portanto, sobra já só 1 milhão. Deste milhão que sobra, a gente sabe que, números redondos, cerca de 900 mil são locais que estão à venda e 110 mil são locais que estão para arrendar. O problema dos locais que estão para arrendar, portanto, em função deste excesso, quer dizer, é evidente que a gente ou mandamos vir gente fora, ou então a gente não dá vazão, realmente vai haver casas vazias. Era onde eu queria chegar para a requalificação. Nós não podemos aceitar. E isso já aconteceu com muitos associados nossos, que gastam fortunas a requalificar imóveis e que depois, pura e simplesmente, não têm inquilinos solventes para arrendar o coisa. Porque, e nós temos uma larga experiência disso, nós quando temos uma casa para arrendar, mesmo com uma renda que se pode considerar em conta, eu devo dizer que um quarto em Lisboa custa 250 euros, de forma que a renda que nós aconselhamos aos nossos associados para um T3 são 500 euros. Que diabo, ainda... Em Lisboa, T3 a 500 euros. Quando quiser, eu alugo-lhe já várias. Isso é... Pronto. Agora, há uma coisa que os nossos associados exigem, é garantias. Infelizmente, a maior parte dos nossos concidadãos querem arrendar a casa. Dizem, onde é que trabalhas? Estou desempregado. Pronto, eu não tenho nada contra os desempregados e lamento bastante que esteja desempregado. Mas nós temos um seguro de renda feito numa companhia de seguros, que não vale a pena dizer o nome, é uma grande companhia, mas não precisa da nossa publicidade. E eles não fazem esse seguro de renda, porque são as tais pessoas que os americanos dizem que são os inquilinos ninja, que é não incertos, que não têm rendimentos, no job, não têm emprego, e não há setos e não têm nada. Portanto, perante um potencial inquilino ou arrendatário deste género, é evidente que não vai conseguir arrendar a casa, porque isso também é uma coisa que se está a verificar ultimamente.
e não vem para o caso, mas, por exemplo, é também uma coisa que é contestada por várias pessoas, é o Balcão Nacional de Arrendamento. Quanto a nós, o Balcão Nacional de Arrendamento veio ajudar a pôr fim à impunidade que reinava nas pessoas que arrendavam a casa e depois não pagavam as rendas, não é? Muito embora ainda haja muita gente dessa. Mas hoje os senhorios são mais exigentes, chamemos assim. Portanto, exigem realmente as garantias, o recibo de ordenado, o IRS, essas coisas todas. E realmente, se uma pessoa vai arrendar uma casa por 500 euros e diz assim, eu ganho 400 ou ganho 500, ele tem que viver. Portanto, os nossos cálculos estão baseados em que a pessoa, o agregado familiar, para arrendar uma casa de 500 euros, tem que ter pelo menos 1.500 euros de rendimento. Portanto, é um terço. Em termos europeus, aconselham 25%. Nós já esticamos um bocadinho isto, levamos aos 33%, que é um terço. Mas nem assim, porque realmente a pena disto tudo, e o que nos deixa muito realmente constrangidos, é o nível de baixos rendimentos, baixíssimos rendimentos dos nossos concidadãos. Isso é que realmente coisa. E eu devo dizer uma coisa, hoje na cidade de Lisboa e no Porto também, como é que se arrendam as casas? Como também já não há famílias como havia de antes, juntam-se dois amigos. Junta-se um amigo e uma amiga. Portanto, aqui eles fazem contas e dizem, bom, se a renda for 500 euros, 250 cada um, é o preço de um quarto e aqui estão em casa deles, não é? É esta a situação que se está a verificar. Assim como, e fugindo um bocadinho do tema principal, mas também já não aparece aquele arrendatário de longa duração como estes dos 40 mil que a gente tem estado aqui a falar, dos contratos anteriores a 1990. Hoje, os arrendatários que estão nas casas, não é preciso mandá-los embora, porque eles depois procuram por outro lado, porque casas para arrendar é coisa que não falta. Em Lisboa é mais difícil, porque estas 110 mil casas que eu disse, realmente a maioria é na periferia de Lisboa, é que realmente há mais oferta, ou na periferia do Porto, ou até pelo resto do país. Mas em Lisboa também se encontra, não há dúvida nenhuma, que é uma questão de procurar. Também devo dizer uma coisa, em relação agora aos locais comerciais. Há uma pressão do turismo muito grande, em Lisboa principalmente, e agora no Porto com os voos low cost da EasyJet e da Ryanair. E esta pressão do turismo é que tem feito com que muitos comerciantes que tinham comércios que o turista não procura, a gente vê na Baixa de Lisboa, deve haver umas 100 ou 200 casas de naturais do Bangladesh a vender bugigangas que realmente a nós não nos interessam aquelas bugigangas. E eu também não sei se interessa aos turistas, sinceramente. Aquilo é tão mau gosto, também não sei se aquilo interessará aos turistas. Portanto, estes locais comerciais, com a pressão do turismo, a gente vê que quem é que toma conta das casas agora? E é curioso também que se o português não pode pagar a renda, porque estamos a falar de uma renda atualizada, e devo dizer que a renda atualizada, se a pessoa está na casa, uma renda atualizada é um 15avos do valor patrimonial tributário. Quem atribuiu o valor patrimonial tributário foram as finanças, porque toda esta questão começa de uma forma muito simples, é preciso realmente irmos ao ovo. Porque isto aqui ninguém teve pena dos senhorios nem dos proprietários. As finanças precisaram de aumentar as receitas. E como precisaram de aumentar as receitas, em 2012 fizeram a avaliação geral do património. E esta avaliação geral do património levou a que fossem avaliados os tais 6 milhões de prédios. Para trás só estavam 1 milhão de prédios avaliados desde 2013, que eram aqueles que iam sendo herdados ou transmitidos através de compra e venda. Aqui foi dado realmente um rabuçado aos proprietários, que dizem assim, bom, a gente vai subir, porque o IMI depois veio atrelado ao valor patrimonial tributário, claro. A gente vai-vos dar um rabuçado, e o rabuçado é poderem aumentar a renda, no caso dos comerciais, para um 15avos. Agora, quer dizer, o que se passa é que, pelos vistos, há comércios que nem sequer podem pagar um 15avos do valor patrimonial tributário. Mas isso é um problema que nos transcende, porque nós consideramos que é um valor perfeitamente normal. Quer dizer, pagar 6,7%, se está a usufruir daquele espaço, pagar aquela renda, porque muitos podem. E agora pergunto eu, ele não pode, e vem um de fora e monta ali outra coisa qualquer e já pode. Porque, entretanto, quer dizer, nesses locais, depois, nos locais de primeira, que é o caso da Baixa de Lisboa, mas mais a Rua Augusta do que os outros, depois há ruas também já... Porque isto também é uma situação que se está a viver em Lisboa também que corre tudo para o mesmo lado. Quer dizer, depois já nos afluentes já a procura não é tão grande. E no Porto a mesma coisa, no Porto é os aliados e é aquela zona histórica que a gente conhece. De forma que há aqui depois uma questão de mercado. Este vai embora porque não pode pagar a renda, mas por amor de Deus, mas se há um comerciante que também não pode pagar uma renda de 6,7% sobre o valor patrimonial da casa que está a usufruir, já descontando as dezenas e dezenas de anos que esteve lá com uma renda de cá para cá, então também não sei que raio de comerciante é. Agora, o que se passa também, que é outra coisa que está escondida, é que a maior parte destes comércios já estavam insolventes há muitos anos.
Muitos deles pagavam uma renda porque era uma renda baixinha, mas as finanças já andavam atrás deles porque não pagavam as finanças. A Segurança Social andava atrás deles porque não faziam os descontos para a Segurança Social. E já para não falar nos fornecedores. Quem está na praça e quem fala com as pessoas sabe que é assim. De forma só que, às vezes, essas situações de insolvência arrastam-se dezenas de anos. Dezenas de anos. Eu conheço casos, só para ver como é que as coisas funcionam, às vezes, no submundo. Há restaurantes em Lisboa, os tais restaurantes de charme, que pura e simplesmente não pagam a renda. Quer dizer, as pessoas vão lá, e às vezes vão lá todas as notas, vão fazer a vista, etc, etc, e são recebidos também com todas as mordomias, mas a renda não é paga. Mas ninguém sabe, só o senhorio é que sabe que a renda não é paga, quem está a explorar a casa também não diz. Portanto, esta situação arrasta-se por vezes anos e anos e anos, até que chega um dia, realmente, finalmente, que a casa fechou. A casa fechou e diz assim, ei, aquela casa que era tão engraçada e agora fechou e tal, que chatice. Pronto, lá vai. Mas a gente não sabe o que é que está por trás disto. Porque se a casa for certinha, direitinha, não há problema nenhum para o pôr a andar. Porque nós, na nossa associação, nós não recomendamos despejar pessoas a torto e a direito de maneira nenhuma. Agora, também devo dizer uma coisa. A situação tipo que se verifica aqui é quando estão aprovadas obras de restauro profundo. Pronto. Mas estas obras de restauro profundo, para se poder denunciar o contrato, e aí, Sra. Coordenadora, pode contar com a nossa colaboração para podermos ajustar muitas outras coisas nesta coisa, porque nós temos ideias próprias e achamos que não se deve puxar a corda ao pescoço a ninguém, muito menos aos comerciantes, até porque muitos comerciantes também são senhorios. E muitos senhorios são comerciantes, etc, etc. A nossa sociedade é uma coisa que a sociedade portuguesa tem boa, é que está toda entrelaçada, desde há muitos anos já. Isto não há aqui uma barreira, inclusivamente há pessoas que são senhorios e são arrendatários no outro lado e vice-versa. E, portanto, eu penso que é possível todos nos entendermos. Não há motivo aqui para iniciarmos guerras. Agora, a situação tipo, e realmente essa é uma situação que tem que ser vista, e nós temos sugestão para isso, que é o prédio que é vendido, porque o senhorio ou os herdeiros do senhorio estavam fartos daquilo, aquilo não lhes dava rendimento, só dava problemas, a Câmara a intimá-los e a pôr-lhes o IMI a triplicar e essas coisas todas, e agora a taxa de proteção civil vezes 16, porque se estiver devoluto ou se estiver em mau estado de conservação, e vende o prédio. E quando vende o prédio, já deixa de haver um senhorio com cara, um senhorio de carne e osso, passa a haver um fundo. Pronto. E então, também é curioso, porque enquanto o inquilino estava a lidar com um senhorio que era uma família, ou era um representante da família, era um inimigo, quando veio o fundo, não tem rosto. São os americanos que apareceram aí, ou seja o que for, e pronto, e aquilo amaina tudo, quer dizer, em relação ao fundo, ele afunda-se também. E é evidente que o fundo, a primeira coisa que faz é meter um projeto à Câmara. E a Câmara aprova o projeto. E a Câmara declara expressamente que foram as alterações que a nossa associação exigiu que fosse posta na Lei 79 de 2014, porque até aí não era assim, que a Câmara atestasse, para evitar abusos, que era absolutamente necessário para fazer as obras que o inquilino saia do locado. Portanto, a responsabilidade é da Câmara. A Câmara tem a faca e o queijo na mão. Quanto a esta questão das lojas históricas, eu pergunto, aqui realmente é evidente que este projeto não está minimamente densificado, quer dizer, isto é uma coisa que não está minimamente pormenorizado e densificado, a palavra é realmente essa. Eu pergunto, porque é que, em relação a esses projetos, essas licenças que a Câmara passou e que autorizou, muitas vezes até que o prédio fosse demolido, enquanto estamos a discutir as lojas históricas, vamos fazer uma coisa, vamos congelar todos esses projetos durante 2 anos, para a gente calmamente definirmos o que é loja histórica. Porque Os edifícios podem vir. a gente mete-lhes daquelas escoras que eles metem. Pronto. Porque senão realmente corremos o risco de muita gente ir para a rua, não há dúvida nenhuma. Portanto, estamos agora a discutir, e esperem um bocadinho, estamos a ver aqui as lojas históricas. Agora, vamos congelar toda essa situação. Vamos analisar isto calmamente, ver o que é que está aqui por trás disto.
Porque depois, aqui também entra outra coisa, é que não está escrito em nenhum lado a possibilidade de o comerciante reocupar o locado. Mas, quer dizer, ele para reocupar não vai reocupar com a tal renda de 1900 e carqueja, não é? Portanto, é essa questão que nós temos que ver. E a outra coisa também em relação às lojas históricas, há aqui coisas que têm que ser definidas. Uma loja pode ser considerada a partir de quantos anos? Nós em reuniões que tivemos com inquilinos até, os inquilinos comerciais sugeriam 25 anos. Bem, até hoje já era histórico, quer dizer, já 25 anos. É preciso vermos, vamos começar pela idade. 25 parece muito pouco, não é? Talvez 50 para cima, não sei, para aí, etc, etc. Depois vamos ver outra coisa. Porquê é que não há possibilidade de realmente deslocalizar? Isso não é nenhum papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nem é preciso obrigá-los. Veja-se a iniciativa que tomaram as farmácias. Aqui na Rua de São Bento havia 4 farmácias, hoje não há nenhuma. Há uma ainda. Ainda ficou uma. Sabia? Pronto, mas há ruas aqui à volta, pronto, que havia, as farmácias estavam todas concentradas. As farmácias foram atrás dos clientes. No fundo, foram atrás dos clientes. Elas não fecharam, a empresa não fechou. Foram para os subúrbios, para os sítios onde a gente precisa dos medicamentos. Portanto, não vejo que seja nenhum bicho de 7 cabeças a deslocalização das lojas. Agora eu pergunto, realmente, a Câmara, como nós sabemos, tem muitos prédios devolutos, e a senhora arquiteta sabe isso muito melhor do que eu, não é? O património disperso da Câmara é uma loucura, não é? Porque este fenómeno também, nós também não o podemos generalizar para o resto do país. Realmente este fenómeno que nós estamos aqui agora a tratar é um fenómeno de Lisboa e do Porto. Ponto. Quer dizer, nem sequer Coimbra. É um fenómeno de Lisboa e agora também do Porto e das zonas baixas, das baixas da cidade. Portanto, não vale a pena generalizar. Portanto, é preciso vermos isso, não é preciso realmente analisar isso e podem contar com a nossa colaboração acerca disso. Bom, agora vou responder, como isto, a ordem foi... Eu só lhe vou pedir ao Sr. como já estamos um bocadinho dentro da hora do plenário, só lhe pedir agora para ser o mais sintético, senão daqui a nada não tem ouvidos. Em relação aos benefícios do NERRAL que a Sra. me perguntou, é evidente que do nosso ponto de vista, quer dizer, o NERRAL, há até quem diga, não sei se é verdade ou não, que eu não me meto nisso, que foi a única reforma do anterior governo conseguida, não sei se foi ou não, mas dizem que foi a única reforma, e quanto a nós foi. Realmente a coragem que houve para fazer a reforma do arrendamento, as outras, não desconheço, as outras reformas foram ou não, mas em relação a esta, não há dúvida nenhuma que foi bem conseguida. Foi um virar de página em relação ao que se passava no arrendamento urbano. Portanto, essa é a nossa opinião, houve benefícios para todos, inclusivamente muitas casas que havia uma situação que se passava em Lisboa e também no Porto, nos centros, que muitas casas que estavam fechadas, porque isto é assim, se o senhorio tiver a casa fechada, paga o IMI a triplicar. Mas se o inquilino tiver a casa fechada, não paga mais nada, quer dizer, aquilo está... Pronto. E o que aconteceu foi isto, havia muitas rendas de 10 ou 20 euros. Com estes aumentos que se fizeram em relação... Normalmente os aumentos que se fizeram, as rendas foram para 100 e poucos euros em função dos rendimentos das pessoas, porque os rendimentos das pessoas, portanto, são relativamente baixos. O que é que aconteceu? Uma coisa era a pessoa que estava a pagar 10 ou 20 euros, mas que já não vive na casa, está em casa de um filho, ou está num lar, ou está num lado qualquer, e depois o filho diz assim, oh mãe, então tu pagavas 10 ou 20 euros, mas agora vamos pagar 120 ou 130. Entrega lá a casa ao senhorio que a gente não precisa daquilo para nada. Muitas casas vieram parar à mão dos senhorios assim. Agora, senhores deputados não queiram saber o estado em que as casas vêm parar ao senhorio. Quer dizer, parece que passou por ali a guerra civil, não é? Porque são arrendamentos de longa duração, as pessoas nem se dão conta do que vai sendo realmente o envelhecimento da casa. E a casa só pode ser reabilitada realmente vindo à mão do senhorio. Agora, quer dizer, é também um chavão, e escutar outra vez aqui a repetir, que a maior parte dos senhorios são descapitalizados. Mas aos poucos, eu conheço senhorios que até pedem para não virem as casas todas ao mesmo tempo, que é para poderem ir arranjar dinheiro para hoje reabilito uma, amanhã reabilito outra e vamos andando assim. E devagarinho a gente tem estado a reabilitar algumas casas, de forma que a nossa opinião realmente é que a reforma do arrendamento foi realmente uma reforma bem conseguida. Já disse que as lojas realmente, muitas delas fecham porque pura e simplesmente não têm clientes. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Soares, é evidente que nós somos contra os despejos. Só há um despejo que nós somos a favor, que é por não pagamento da renda. Isso aí é uma linha vermelha que nós traçamos. Quanto às outras, temos que nos entender todos uns com os outros, porque a posição da nossa associação não é os senhorios contra os inquilinos, é os senhorios com os inquilinos. E temos-nos dado bem com este sistema, porque não vemos de maneira nenhuma
Aliás, dou muitíssimo bem com os presidentes das associações de inquilinos, tanto com a de Lisboa como a do Porto, e eles pensam da mesma maneira que eu e vamos todos no mesmo sentido, enfim, com uns interesses às vezes divergentes. É evidente que a componente social e urbana nós somos sensíveis a tudo isso, e já disse aqui também que a pressão realmente maior que se verifica aqui é na Baixa de Lisboa e na Baixa do Porto. Isto é um fenómeno muito localizado a estes sítios. Até eu não sei, porque eu também não sei se o turismo que se vive neste momento vai ser eterno, eu desconfio que não, eu também não sei depois, virando a página de não ver tanto esta pressão turística que está a haver agora, o que é que vai acontecer, não é? E aí temos de estar preparados para ele. Agora, quer dizer, também somos contra o esvaziamento das baixas, das zonas centrais das cidades, mas vamos ver, o caso da Baixa do Porto esvaziou-se porquê? Esvaziou-se que aquelas pessoas, eu conheço bem toda aquela zona da Sé, tudo aquilo, as pessoas não tinham casa de banho, os quartos eram cubículos, eram minúsculos, úmidos, quer dizer, aquilo não tinha condições. Portanto, assim que as pessoas tiveram um bocadinho melhor muitos, coitados já, pessoas idosas, foram-se embora deste mundo. E os outros, assim que tiveram posições, fugiram do Porto. Mas não fugiu só do centro do Porto, não fugiram só os pobres, que eram normalmente as pessoas que habitavam aqui. Mesmo as pessoas de Poços também abandonaram o centro do Porto, foram todos para Matosinhos Sul, foram para a Maia, ou foram para a Foz, ou para outros sítios assim, porque realmente, agora parece-me que o Porto volta a ter alguma qualidade e estamos aqui expectantes em relação a isso. Mas durante muitos anos realmente o Porto esteve abandonado e nada cativava as pessoas. Aliás, era muito perigoso andar no Porto à noite. E, portanto, são fenómenos que penso que são fenómenos sociais e globais, etc, que nós não o que é que havemos de dizer mais disso, não é? Em relação ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, a quem eu agradeço, enfim, que as palavras que disse, tal como agradeço aos outros Srs. Deputados, há aqui uma coisa que me parece que me faz um bocado de espécie, é que se cada município vai ter um regulamento, então para que haver uma lei nacional? Quer dizer, aqui eu compreendo, até porque eu conheço países em que realmente em cada cidade é que há um regulamento, não há dúvida nenhuma, mas não há uma lei nacional, quer dizer, é uma coisa lá feita por eles. E, portanto, eles lá conservam. Porque depois aqui vem atrás também, eu também conheço outras cidades em que, inclusivamente, há vários níveis de classificação, porque aqui a gente só fala aqui em lojas históricas, mas se calhar pode haver umas lojas históricas que o são em relação ao património arquitetónico, conservado, portanto, em que durante 100 anos ninguém mexeu naquilo, e aquilo está ali tipo jazigo, não toques aí que faz mal, mas depois há outras que tiraram o balcão daqui, meteram-no lá atrás, isto já não está original, se calhar já serão históricas da classe B. Digo eu, quer dizer, se calhar era uma coisa a pensar, não é? Se quem for fazer isto, não sei quem for pôr isto mais pormenorizado, porque se calhar há umas que são mais históricas que outras, não é? Nem todas são a Torre de Belém, acho eu, não é? Quer dizer, portanto, arranjarmos aqui uns níveis de classificação para isto. Isso realmente parece-me que seria interessante, não é? Portanto, depois, a compensação ao proprietário. Bom, em relação à compensação ao proprietário, eu penso que o proprietário tem que ser compensado na justa medida em que for prejudicado. Se for muito prejudicado, é mais compensado. Quanto à isenção do IMI, eu penso que está a referir tipo aquela isenção que existe nos centros históricos que são classificados pela Unesco, não é? Que também são, e aí realmente ao princípio era prédio a prédio e agora já só são os prédios em si que são classificados. Está mais restrito agora. Também, não é? Pois. Portanto, é evidente que a isenção do IMI é sempre bem-vinda, mas quanto à expropriação, realmente se as câmaras tiverem dinheiro para expropriar, eu acho que é realmente a grande solução. Se a Câmara acha que deve ficar ali aquela preciosidade, por que não? Acho que se é para bem de nós todos, mas eu penso que os seus deputados devem analisar isto com muito cuidado, porque da experiência que eu sei de outros lados, o que é que vai haver? Vai haver uma corrida, toda a gente, as pessoas como não sabem bem do que é que se trata, vão se empurrar uns aos outros para ser históricos, porque apesar de já terem fechado muitas lojas, muitas que faliram, quer dizer, não é preciso, eu estou-me a lembrar, por exemplo, na Rua Augusta, havia uma casa ótima, quando eu era miúdo até tinha um cavalo, aquilo começou por ser vender arreios para cavalos e fatos para jockeys e essas coisas todas, que era o Nunes Correia, na esquina com a Rua de Santa Justa. Aquilo tem também umas madeiras, o edifício é pombalino, já, um pombalino tardio.
Mas depois tem umas madeiras também, todas tipo inglesa, aqueles todos entalhadinhos, etc. E a loja fechou aqui há 6 meses, mas fechou não foi por causa dos senhorios, fechou porque faliu. Quer dizer, portanto, faliu, fechou. Agora vamos ver, a gente aqui depois, ao ser a histórica, agora eu pergunto, e agora vamos ter que pôr lá outra vez uma loja, aquilo era fatos e roupas e camisas e tal, e vamos... Alfaiate. A senhora arquiteta conhece de certeza. Isto continua a ser camisas ou agora pode ser também piugas ou outra coisa? Isto são uma data de coisas, a gente vai preservar o objeto do negócio, porque se há uma loja histórica, aquilo faz-nos lembrar, olha, ali é que eu ia comer caramelos e tal. Não, mas agora já não é caramelos, agora é produtos para outra coisa qualquer. Há aqui uma série de questões que me parecem realmente muito pertinentes. Agora, é evidente que não podemos, e como diz o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, e é evidente com todo o nosso apoio, não podemos prejudicar o proprietário, porque, quer dizer, se me dão licença para isso, quer dizer, quem quer luxos paga-os, não? Quer dizer, em bom português é assim que se diz. E pronto, eu acho que respondi mais ou menos. Entretanto, tinha respondido à Sra. Deputada Paula Santos. Do PSD também já respondi. Eu acho que já. Agora só à Sra. Coordenadora, que é o problema da falta de densificação, que também falámos. Mas e há aqui uma coisa agora também, é que nós não podemos perder de vista que é uma coisa. Eu não sei até que ponto é que, vamos lá ver, com a entrada de Portugal na União Europeia, há umas diretivas europeias que também condicionam estas proteções, não é? Porque nós, nacionais, não podemos proibir as grandes redes transnacionais de se instalarem nos locais mais emblemáticos. Porque senão eles vão para Bruxelas e queixam-se. Portanto, é preciso ter atenção a isso, e é isso que se tem verificado, no fundo é isso, porque cada loja, nos locais mais emblemáticos, que é disso que a gente está a falar, não estamos a falar de casas na Amadora, fecham uma casa aqui que era nossa e tal, e depois quem é que vem? Quem vem sempre, ou vem a Zara, ou vem outras coisas assim do género, etc, etc. E portanto, resumindo e concluindo, eu acho que devíamos pensar na maneira de congelar durante uns tempos as licenças camarárias, portanto, enquanto a gente não define bem o que é que vai ser isto, para proteger realmente do perigo de extinção as lojas históricas, defender os interesses dos proprietários, tal como dos arrendatários, obviamente, mas sempre com os arrendatários a pagar uma renda de 1,15, nunca menos que isso, mas isso também me parece que não está em causa. E depois sabermos realmente se é as peças arquitetónicas, se é o mobiliário, se é a decoração, se é o que é que se passa. Pronto, e é tudo. Eu penso que respondi a todas as questões, se não respondi... Senhores deputados, penso que estamos mesmo no limite do nosso tempo. Muito. Estamos no limite do nosso tempo e temos já o plenário a decorrer, portanto estamos a faltar já aos nossos trabalhos lá em cima. De qualquer maneira, muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso contributo, pela abertura que demonstraram para aprofundar algumas destas matérias e algum contributo que queiram fazer chegar ao grupo de trabalho será muito bem-vindo. Muito obrigada.